Fala jovinho, tudo na paz? Eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática. Nesse vídeo iremos resolver essa questão 11 da UFRR 2024. Vamos à leitura do enunciado, questãozinha aí de logaritmo. A desintegração de um material é a transformação deste material em partes menores no decorrer do tempo. Suponha que uma substância se desintegra em função do tempo de acordo com a fórmula, mostrou aí pra gente. A resposta vai ser a massa da substância, o T, o tempo em anos, que é 0 a massa inicial. O Ezinho é aquele número de Euler, é um número irracional, aproximadamente 2,7. Isso não será necessário para a questão. E o R, a taxa de desintegração. A taxa vai ser 2% ao ano e a massa inicial de 2.000. E deu uns dados aí para a gente do ln de 5 e ln de 2. Então, algumas noções que vão ser necessárias para a gente conseguir analisar essas proposições e ver o que é verdade e o que é mentira. Primeira informação, ln de 5 significa logaritmo de 5 na base E. É um combinado de escrita. Do mesmo jeito que log de 5 está subentendido que é log de 5 na base 10, ln de 5 é na base E, vai aparecer esse logaritmo na base E, que a gente vai chamar de ln. Outra noção é que normalmente uma questão, quando te dá uma aproximação de logaritmo, ela te dá uma igualdade. Use 0, tanto para esse, use 2, tanto para aquele. Né? Aqui não foi dado uma igualdade, foi dado um intervalo. Então, quando você achar que o tempo é igual a 30 vezes ln de 5, acho que vai aparecer uns 50 vezes ln de 5, então vai ser 50, estará nesse intervalo aí, né? A gente vai fazer os 50 vezes o mínimo, 50 vezes o máximo, para poder analisar em qual intervalo vai estar a resposta. A gente não vai achar a resposta certinha, né? E a outra noção é que é a ideia de desintegração do material. Conforme o tempo vai aumentando, a massa vai diminuindo. Se a massa for aumentando, o tempo diminui, né? Tem essa terceira noção que vai ser importante. Então vamos à análise da primeira. Em mais de 80 e menos de 81 anos, a massa se reduz a 400. Então a gente vai colocar aqui o 400 como resposta e a gente vai analisar o que acontece com o tempo. Então, nessa primeira análise eu vou explicando bem bonitinho o que aconteceu de uma linha para outra, e aí a partir da primeira eu já vou só passando a linha que vai ser mesmo esquema daqui, né? Então, a primeira coisa é esse 2.000 vai dividindo, e a gente iria simplificar 400 por 2.000, chega em 1/5. Depois, veja que no expoente aqui no lugar do R eu coloquei 0,02, que seria 2%, né? 2 sobre 100. Depois, 1/5 é o mesmo que 5 elevado a menos 1. E quando eu for isolar esse expoente, a base da exponencial vai para o outro lado como a base do logaritmo. Então ficaria log de 5 a menos 1 na base E. Então é ln de 5 a menos 1. Agora, esse menos 1, como é expoente do logaritmando, desce multiplicando, propriedadezinha do logaritmo, e esse menos vai se cancelar com o menos do outro lado. Por isso que na próxima linha o menos subiu, ficou positivo. E outra coisa que aconteceu é aquele número decimal, 0,02, escrevendo em forma de fração. Seria 2 sobre 100, quando simplifica 1 sobre 50, por isso que ficou t sobre 50. Depois desse 50, ele vai multiplicando, e a gente encontra que o meu tempo é 50 vezes aquele ln de 5, ou seja, o nosso tempo estará em um intervalo entre 50 vezes o mínimo e 50 vezes o máximo. Quando você fizer essas multiplicações, você encontra que o t está entre 80 e 81, exatamente o que ele disse na proposição 1. Então a primeira é verdadeira, assim, na mosca, né? Foi certinho. Agora vamos analisar a segunda. Em menos de 81 anos, a massa do material se reduz a 400. Verdade, para a massa ser igual a 400, o tempo encontrado é menos de 81. Verdadeiro, né? Você poderia se perguntar também, mas é menos de 81 e mais do que 80. Sim, mas não exclui o fato de ser menos de 81. Né? Então essa primeira parte estaria correta. Vamos analisar a segunda parte. E, consequentemente, se reduzirá a 200 em pelo menos 162 anos. Então ele está dizendo que quando a massa for igual a 200, o tempo que a gente encontra é de 162 para lá, né? Daí para mais, quando a gente diz pelo menos. Né? Então vamos colocar a massa igual a 200 e ver o que acontece com esse tempo. Agora eu já vou passar as linhas, né? Um pouco mais rápido. Então o primeiro passo faz aquela simplificação igual antes, depois isola o expoente, aí vira um logaritmo na base E, então ln, 1 sobre 10 vira 10 a menos 1, depois o menos do expoente vai descer multiplicando e some com aquele menos, e aqui a gente tem um caso que não aconteceu antes. O ln de 10, ele na verdade é ln de 2 vezes 5, né? É uma multiplicação no logaritmando.
E por propriedade de logaritmo, essa multiplicação logaritmando vira uma soma do logaritmo. Então aquele 50 que iria multiplicar o ln de 10, na verdade vai multiplicar todas as parcelas da soma que resultam em ln de 10, ln de 2 mais ln de 5. Então teve aí um probleminha a mais. Depois o nosso tempo estará em um intervalo, assim como antes, mais que os mínimos, menos que os máximos, e quando efetuar a multiplicação, o tempo estará entre 114,5 e 116. Ou seja, essa segunda parte é falsa. Não é pelo menos 162, é antes de 162, né? Não é de 162 para lá. Então essa segunda proposição falsa por isso. A terceira já veio de brinde, é falso também, né? A massa vai se reduzir a 200 em pelo menos 120. Não é um número de 120 para lá, é um número que está antes de 116. Então a 3 já veio de promoção. Proposição 4, essa daqui é mais chatinha. A massa vai se reduzir a 400 entre 80 e 81, isso é verdadeiro, já vimos na proposição 1. E em 324 anos estará menor que 3,2. Então eu optei por fazer a análise assim. Eu vou colocar a massa igual a 3,2 e ver o que acontece com o tempo. E aí vou comparar com o que ele disse. Acho que assim vai ficar mais fácil. Veja só, vou colocar a massa igual a 3,2, vou passar o 2000 dividindo, assim como fiz com as outras. Veja que eu escrevi 2000 como 2 vezes 10 ao cubo e o 3,2 como 32 vezes 10 a menos 1, coisa que você faz direto na física, né? Simplifica o 32 com 2, 16. Divide as potências, vai subtrair os expoentes, 10 a menos 4. Aí depois isola o expoente, então vira ln daquela multiplicação, que é o logaritmo da base E. Aí depois o menos 50 vai multiplicando e aquela multiplicação vira uma soma de logaritmos. Já observe que o 16 virou 2 a quarta, né? Eu fatorei ele, e o 10 a menos 4 ficou daquele jeito mesmo. Agora vem um pulo do gato matemático aqui, que aconteceu muita coisa dessa linha para a próxima. Veja o que aconteceu. Esse 4 do expoente do 2 vai descer multiplicando. E esse menos 4 expoente do 10 também desce multiplicando. Então ficaria 4 vezes ln de 2 menos 4 vezes ln de 10. Aí eu vou fatorar o menos 4, ou seja, colocar o menos 4 em evidência, ou seja, pegar cada uma daquelas parcelas e dividir por menos 4. Então quem era negativo, que era o menos 4 vezes ln de 10, ficou positivo quando eu arranquei esse menos 4. E quem era positivo, o 4 vezes ln de 2, ficou negativo. Esse menos 4 que eu fatorei multiplicou com aquele menos 50, por isso que ficou mais 200, menos 50 vezes menos 4. Então, muitas continhas aqui dessa linha para a próxima. O ln de 10 vira ln de 2 mais ln de 5, já fizemos essa passagem. O ln de 2 se cancela, então vai ficar 200 vezes ln de 5. Então, estaremos em um intervalo, 200 vezes o mínimo, 200 vezes o máximo. E quando eu ajeitar, encontramos um tempo menor que 324. Então, analise comigo. Eu coloquei a massa igual a 3,2 e encontrei um tempo menor que 324. Se eu quiser um tempo igual a 324, significa que eu estaria aumentando a resposta encontrada, porque a resposta que eu encontrei era menos de 324. Se eu quiser que ela seja igual, é porque eu aumentei o tempo. Se eu aumentei o tempo, então a massa que eu tinha colocado teria que diminuir menos do que 3,2. Verdade mesmo, né? Então o que ele falou é verdadeiro. Se o meu tempo aumentar um pouquinho, a massa teria diminuído menos que 3,2. Então essa proposição é verdadeira. Decidi fazer a análise desse jeito, né? E a última proposição é a 5. Se for decorrido um tempo menos de 34 anos, então a massa será superior a 1000. Vou fazer o mesmo esquema, vou botar a massa igual a 1000 e ver o que acontece com o tempo. Então seria essa última análise aqui. Massa igual a 1000, vou fazer os mesmos passos de todas as outras, então esse aqui eu vou mais rápido. O 2000 vai dividindo, fica 1 sobre 2, 2 elevado a menos 1. Isola aquele expoente, né? Então vai aparecer um ln, o menos 1 do expoente se mata com esse menos aqui. O 50 vai multiplicando, estaremos em um intervalo. Quando multiplicar pelo intervalo, encontramos um tempo que é maior do que 34, né? Porque ele é mais do que 34,5, então ele é maior do que 34. Veja o que a gente acaba de concluir, que se a massa ficar igual a 1000, é porque o tempo
é maior que 34, mas ele está propondo para mim um tempo menor que 34. Então é porque eu quero voltar ao tempo. Se eu vou voltar ao tempo, a massa teria que ser mais do que eu coloquei na minha conta, né? Então é exatamente o que está escrito aqui. Se o meu tempo diminuir, esse tempo que eu encontrei em amarelo, né? Se esse tempo diminuir, a resposta que eu botei 1000 iria aumentar, seria superior a 1000 realmente. Então as proposições corretas seriam 1, 4 e 5, portanto, letra C de casa. Acredito aí que essa deve ter sido a pior questão desse vestibular de 2024, porque eram muitas análises e umas análises de logaritmo e com intervalo. Então suponho que essa provavelmente foi a questão mais errada.